Então, uma boa noite a todos. Quem está falando aqui é o Marcos Wunderlich, do Instituto Wallace. Nós temos o grupo GMA, Grupo de Mentoria de Autodesenvolvimento, e é de nossa praxe, todas as quartas-feiras, termos uma palestra de alto nível. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje nós vamos ter aqui o Jonas Guedes, e o Jonas Guedes, ele é advogado, né? Doutor Jonas Guedes. E é um prazer tê-lo aqui conosco, né? A palestra ela é o silêncio que precede a alta performance. Então é algo assim bastante interessante, né? Porque a nossa mente corre o tempo todo, um pensamento atrás do outro, e como é que nós vamos silenciar a mente, né, para poder ter os insights mais profundos? Eu acho que é isso, né? Mas vamos escutar o professor Dr. Jonas Guedes, que ele vai nos trazer essas questões todas. Então, doutor Jonas Guedes, você pode se apresentar, pode começar a sua palestra. Tá certo. As perguntas vão ficar em aberto para o pessoal, como é que você pretende fazer? Olha, o pessoal, eu dou a liberdade, pode me interromper a qualquer momento, pode me interromper a qualquer momento. Tá bom, Eu respondo. Agora, quem quiser deixar as perguntas para o final, também eu respondo no final. tá O bom, Marcos já conhece a minha didática, né? É, bem de professor mesmo. Pode me interromper. tá bom. Pode, pode me Então, interromper. está com você, Jonas Guedes. Então, para quem não me conhece, só dá um alôzinho para mim. Quem não me conhece ainda? Que o Reinaldo eu conheço, a Iraci não me conhece, o Alexandre também não. Deixa eu ver quem Eu mais que levanta. também não, A Betina também não. Então, não. Eu também primeiramente, não. o Renato também não? Não, passei a te conhecer hoje, hoje, pouco antes do grupo se Tá reunir. certo, tá certo. Então, primeiramente, é uma honra, é um prazer conhecê-los. É uma grande responsabilidade, né, ministrar uma palestra para profissionais do gabarito de vocês, do quilate de vocês. Eu sei que aqui eu tenho profissionais de excelência que ainda buscam alta performance. O Renato mesmo estava me confidenciando agora há pouco, mais de 50 anos, né, de trajetória aí, então é a alta performance na prática. E não para, né? E não para, cada vez mais buscando se aperfeiçoar. Eu até fiz uma brincadeira com ele, né? Eu sempre falo isso para os meus mentorandos, para as minhas mentorandas, para os meus alunos, para as minhas alunas. Quando você entende o medo, a angústia, a necessidade, o sofrimento do seu cliente, você deu o primeiro passo para a alta performance. Uma vez identificado, você vai buscar encontrar qual o seu nicho de atuação e se posicionar. Cada um dos senhores atuam numa área diferente e buscou um posicionamento. Tem arquiteto, tem engenheiro, tem dentista, tem terapeuta. Então, alguns procuram desenvolver produtos, outros serviços, tudo para atender a necessidade. Então, nós buscamos esse posicionamento. Para isso, nós também devemos buscar o quê? As hard skills, que é a formação base. A minha formação base, direito, neurociência, suicidologia. O Marcos acompanhou minha trajetória. Também tenho formação como Master Coach, como Master Mentoring com Marcos, socorrista mental. Atuei no Corpo de Bombeiros por mais de 10 anos. Estou no INSS há 20 anos. Estou começando a revelar minha idade aqui já, né? 30 anos de serviço público, bastante coisa. E durante as minhas aulas, na verdade, foi uma necessidade que surgiu em decorrência da advocacia. Por quê? Quando eu saí do bombeiro, eu quis ajudar os meus pares. Então, eu identifiquei militares que sofriam de depressão, de ansiedade,
de burnout, pressão hierárquica, até mesmo assédio moral, assédio hierárquico, assédio sexual, por incrível que pareça, acontece muito. Então, eu comecei a atender esse tipo de cliente. Eu vou contar a minha história para chegar no ponto que eu quero. Então, eu comecei a atender esse tipo de clientes e eu me deparei com uma questão muito delicada, que é a questão da saúde mental. Procurei fazer uma formação em neurociência, fiz também uma formação como terapeuta cognitivo comportamental e analista comportamental. Depois disso, eu me deparei com uma situação um pouco mais delicada ainda, que é a questão do suicídio entre policiais. Hoje, no Brasil, 1 a cada 3 dias. Estatística da ONU, OMS, no planeta Terra, um suicídio a cada 40 segundos. Então, procurei me especializar também nessa área. Depois disso, eu comecei a dar aulas, palestras, mentorias para alunos que gostariam de atuar dentro do direito previdenciário militar. Mas eu não queria que eles atendessem no nível médio do advogado, mas em alta performance. Como eu abri a palestra, né? Superando a expectativa do cliente, indo além da necessidade do cliente. Então, você entendeu a necessidade, você entendeu a angústia, você entendeu o sofrimento, você vai oferecer um produto, você vai oferecer uma solução, e, além disso, você vai superar a expectativa. E agora, eu quero fazer uma provocação para os senhores. Cada um, eu sei que tem uma área de atuação diferente, e cada um tem um tipo e um perfil de clientes diferentes. E diante disso também, vocês já se depararam com situações. Imagina, eu vou ter que dar um exemplo meu. Eu trabalho no INSS. Imagina como está hoje, com todo esse escândalo, né, desses empréstimos que não foram contratados. Então, assim, é muito conflito para resolver. Então, se você não tiver uma rigidez mental, não parar para pensar, como eu sempre falo também, não parar para afiar um machado. Você entra naquele ambiente de caos e acaba se tornando parte do problema, ao invés de resolvê-lo. Aí veio a proposta do silêncio da mente. Foi uma técnica que eu aprendi com o Marcos na formação de Master Coaching, que é a questão do centramento. Que é a questão do centramento. É você parar, e daqui a pouquinho eu vou abrir os slides, eu vou explicar com mais propriedade, é você parar, se concentrar, ver de fora o problema, não estar dentro do problema. Quando eu era bombeiro também eu fazia muito isso. Então, você vai atender uma ocorrência, você não pode fazer parte da ocorrência. Imagina um bombeiro, ele entra num ambiente de incêndio e não toma os devidos cuidados. Ele vai se tornar uma vítima, ao invés de resolver a ocorrência. Numa questão de afogamento, a mesma coisa. Ele tem que saber a técnica necessária e ele tem que saber o que está fazendo. Então, ele tem que estar concentrado, foco total. E o silêncio da mente, os senhores vão ver durante a exposição dos slides, ele fala muito sobre isso, sobre foco. Foco. E é interessante, aqui eu quero trazer um dado, né? Muitos falam, né, o TDAH, o hiperativo, não tem foco. A neurociência hoje, ela comprova que quando eles utilizam o hiperfoco, eles acabam produzindo acima da média do homem comum. Olha que incrível. Então, a proposta de hoje, o silêncio da mente, é como nós, meros mortais, né, ativarmos esse hiperfoco, se concentrar naquilo, naquela resposta que eu quero, ignorar o ruído externo, ignorar
o conflito externo e focar na solução, e focar na excelência, e focar em superar a expectativa do cliente, seja como arquiteto, seja como dentista, seja como professor, como mentor, enfim, superar a expectativa na hora da entrega. Essa é a proposta da palestra de hoje. Aqui eu finalizo minha apresentação e os objetivos da palestra. Eu espero que ao final da palestra os senhores tenham ferramentas. Eu vou falar de forma simples, não quero usar uma linguagem muito rebuscada, muito acadêmica. Eu peço até licença para ser o mais informal possível, para utilizar as palavras, para me fazer entender. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode erguer a mão. Eu estou inteiramente à disposição de vocês. Eu vou compartilhar o material. Os senhores conseguem visualizar o slide? Por enquanto, não. Aqui aparece, né? Professor João, agora apareceu. Agora apareceu. Apareceu. Perfeito, agora sim. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? É uma honra compartilhar esse momento com vocês. A alta performance começa agora, no silêncio da preparação. Bem-vindo à jornada da alta performance. A abertura perfeita, e aqui eu faço uma alusão ao xadrez. Um jogador de xadrez, para ele ser um campeão mundial, para ele ter êxito nesse jogo, né? Ele tem que ter alta performance, ele tem que ter concentração, ele tem que ter muito foco. Então, eu uso aqui o exemplo do xadrez para ilustrar esse tema. Então, a abertura no tabuleiro da vida começa com o primeiro movimento consciente. Então, eu abri a palestra falando que quando você entende a angústia, a necessidade, o sofrimento do seu cliente, você vai identificar um nicho de mercado e vai buscar um posicionamento. É aqui o primeiro movimento. Depois disso, você vai procurar adquirir as hard skills, que é a formação base, e as soft skills, que são as habilidades que vão complementar oratória, negociação, escutativa. Hoje está muito em falta, né? Se fala muito, se ouve pouco. Uma escrita com propriedade. Também dominar a tecnologia, a inteligência artificial está aí para ser utilizada com moderação, né? Com cuidado, mas ela está aí para ser utilizada. Então, gratidão pela presença de cada um. Preparem-se para enxergar o jogo além das peças. Eu já fiz minha apresentação, professor Jonas Guedes, eu sou especialista em alta performance jurídica e também mental. Antes de adentrar o tema específico, eu gostaria de falar primeiro dos 5 maiores sabotadores da alta performance. Eu acho que, em primeiro lugar, é a ansiedade crônica. Imagina hoje, né? Eu sabia que eu tinha uma palestra, eu sabia que eu tinha que preparar os slides, eu sabia que eu tinha que me preparar a questão de vestimenta, cenário, equipamento. Tudo isso pode gerar um processo de ansiedade na pessoa, e isso paralisa. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns dados da Organização Mundial da Saúde, como a depressão, como a ansiedade, como a procrastinação, ela tem impedido profissionais de atuar em alta performance. Então, o primeiro
sabotador de alta performance que eu identifico aqui, ansiedade crônica. O segundo, a procrastinação. Mas ninguém assume, né? Ah, eu sou procrastinador. Não, ela vem disfarçada de preparação. Olha, eu estou preparando material. Ou ela vem disfarçada também de perfeccionismo. Ela vem disfarçada de várias formas. Mas a procrastinação também é um sabotador de alta performance. Quantas oportunidades eu já perdi, talvez muitos dos senhores e das senhoras também já perderam, por procrastinar, por deixar o trem passar e não embarcar naquele trem da vida. Terceiro, falta de clareza de prioridades. Eu abri a minha apresentação falando que eu saí da Polícia Militar, comecei a atuar na advocacia porque eu queria ajudar colegas com falta de rigidez mental. Então, eu tinha uma prioridade clara. Eu comecei a faculdade de Direito sabendo que eu iria me especializar em Direito Militar. Depois que eu saí da faculdade e fiz a especialização em Direito Militar, eu me especializei em neurociência e depois em suicidologia. Então, é muito importante também ter clareza de prioridades. Um quarto sabotador, desequilíbrio emocional em decisões críticas. E nós vemos muito isso hoje. Basta abrir o Instagram, scrollar lá um pouquinho e a gente vai ver memes de pai que não sabe controlar filhos em shopping. Uma coisa boba. O filho recebe um presente, fica frustrado, começa a quebrar o presente no meio do shopping. O pai, ao invés de resolver aquele problema, ele faz parte do problema e acaba agravando ainda mais a situação, passando um exemplo negativo para a criança. Ontem mesmo eu vi um vídeo onde o pai ele pega o carro e joga do alto do shopping porque a criança não ficou contente. Ela deu um chute no carro de presente que o pai tinha dado para ele. Aí eu me pergunto, eu falo assim, ué, quem está sendo mais infantil? A criança que chutou o carro porque não gostou do presente ou o pai que subiu lá no segundo andar do prédio e tacou o presente de lá de cima porque o filho não quis? Então, olha só, a questão do desequilíbrio emocional em decisões críticas. Imagina eu no INSS também. Eu tenho uma situação de conflito, a pessoa vai lá, doida da vida porque está tendo um empréstimo não autorizado. Se eu me envolver emocionalmente, se eu não tiver o equilíbrio emocional naquele momento para resolver o problema, eu acabo fazendo parte do problema também. E por fim, a dificuldade de recuperação mental pós-desgaste. Isso também acontece muito, né? Nós passamos por momentos de enfrentamento de problemas, enfrentamento de conflitos, e no final vem aquele cansaço. Tem até um exemplo bíblico, que aqui eu vou respeitar todas as religiões, mas eu gostaria de citar Elias. Elias, quando ele luta com os profetas de Baal, ele vence os profetas de Baal, depois ele é ameaçado de morte pela rainha, porque ele matou os profetas dela. Ele entra num processo de desgaste e vai se esconder na caverna com medo da rainha. Então, olha só, Davi também, enfim, tem vários exemplos. Tem vários exemplos. E até mesmo na política, mas política eu não gosto de falar muito. Ok? Vamos partir para o próximo slide. Aqui estão as estatísticas que eu mencionei para os senhores. Então, estatísticas da OMS, da Organização Mundial da Saúde. De onde que eu tirei essas informações? Do Anuário de Segurança Pública, que foi publicado o ano passado. Então, fatores que impactam a alta performance. Hoje, atualmente, 5% é relacionado à depressão, 4% relacionado à ansiedade, 20% relacionado à procrastinação,
E olha que dado interessante, 25% por não saber lidar com situação de estresse. E aqui entra a proposta da palestra de hoje, que é a questão do silêncio, de você ignorar o ruído exterior, focar na solução, focar na superação da expectativa na hora da entrega. E para isso, nós utilizamos um conceito. Aqui o nome ele está em inglês, né? Mind flow, mas seria um estado de fluxo ou estado de contemplação. Imagine que a sua mente ela é como um rio. Os pensamentos, ideias e sentimentos são como a água que está sempre fluindo. Mind flow é a habilidade de manter esse rio limpo e livre, sem pedras, sem lama que travem o fluxo. Então, o rio deve seguir o seu fluxo naturalmente. Então, você, com técnicas, vai mover esses obstáculos que impedem o fluxo natural do rio. Então, imagine que a sua mente é esse rio. Os seus pensamentos, ideias e sentimentos são a água. E o Mind Flow é a ferramenta justamente que vai manter esse rio fluindo livremente. Sua cabeça ou sua mente, ela vai ficar mais organizada. Você vai ter mais clareza de pensamento, vai pensar melhor. Então, a performance, a alta performance, ela nasce na fluidez mental. Eu abri a palestra falando o tripé da alta performance, que é posicionamento, hard skill, soft skills, mas a fluidez da alta performance está justamente na fluidez mental. Ela é que é o nascedouro da alta performance. E por que o Mind Flow, ou estado de fluxo, ele é tão poderoso para a alta performance? Primeiro, porque diminui a ansiedade, diminui a preocupação. Quando você ignora, quando você foca somente naquilo que você quer entregar, com excelência, superando as expectativas. Eu acho que travou, né, Jonas? Está Os escutando? senhores, porque os senhores merecem. O Marcos vai falar alguma coisa? Não, é que travou uns segundinhos aí, assim, um minutinho. Se você repetir as últimas frases, duas a gente pega de novo. Então, diminui a ansiedade e preocupação. Então, eu acabei mencionando, né? Nós focamos no que realmente importa. E eu dei um exemplo. O próprio slide que eu elaborei para a aula de hoje. Eu procurei fazer o meu melhor. Um slide bonito, um slide elegante, um slide sofisticado, para honrar os senhores que estão aqui hoje me acompanhando, porque vocês merecem. Então, isso é superar a expectativa. Mas para fazer um slide desse, você tem que focar. E às vezes não é fácil. Tem ruído, tem barulho, às vezes você não tem tempo para organizar, mas você elimina esses ruídos, foca na entrega, foca na superação da expectativa e você atinge alta performance. Por que o Mindflow é tão poderoso? Também porque ela aumenta a clareza e o foco. Então, clareza de ideias, hiperfoco. Então, você consegue ter mais foco na hora da entrega. Você vai superar a expectativa do cliente. Você vai ter alta performance, seja no serviço, seja no produto. E por que ele é poderoso? Porque também potencializa o propósito e a motivação.
E aqui o Marcos é minha testemunha. A semana passada ele fez uma pergunta, se alguém conhecia algum palestrante. Eu me voluntariei. Então, isso para mim me motiva. Eu estar aqui com os senhores hoje, dando uma palestra dessa, ministrando uma palestra dessa, e olha a responsabilidade que eu tenho. Olha o quilate de cada um dos senhores. Então, isso me motiva. Esse é meu propósito, agregar conhecimento. Também fortalece o equilíbrio emocional. Então, quando você trabalha em alta performance, também a tua autoestima, o teu equilíbrio emocional, ele é fortalecido e gera um estado mental de flow, que seria de fluxo e controle. Então, as ideias, os pensamentos, os sentimentos vão fluir naturalmente no rio que é a nossa mente. E por que precisamos do Mindflow hoje? A primeira razão, porque existe um volume excessivo de informações. Basta abrir a internet, entra no Instagram, entra no LinkedIn, entra no YouTube, o que mais tem é informação. É muito ruído, é muito barulho. Além disso, a própria sociedade, muita crítica, muito ataque, muita falta de empatia, muita falta de tolerância. Isso acaba gerando muito conflito. Também, outro fator, alta cobrança de resultados. E essa cobrança de resultados, ela pode vir do seu superior ou ela pode ser uma cobrança interna também. Então, eu crio uma expectativa superior àquela que eu posso entregar. Isso vai acabar me atrapalhando na hora da entrega do resultado, porque eu crio uma expectativa maior e não atingindo essa expectativa, eu entro num estado de frustração. E isso eu tenho visto com pessoas que eu atendo na questão de prevenção de suicídio. Muitos é relacionado à frustração. Outro fator, porque precisamos do Mindflow hoje, distrações constantes, eu acabei de mencionar. Né? A gente pega o celular para ver alguma coisa importante, daqui a pouquinho a gente já se perdeu no WhatsApp. Viu um recado, viu outro recado, viu outro recado, daqui a pouco eu já abri o Instagram, já estou vendo uma foto, estou vendo outra foto, abri o YouTube, e aquilo que eu precisava fazer, eu acabo não fazendo. Então, nessa hora, é preciso silenciar a mente. O que eu preciso realmente focar? O que eu preciso enxergar? E aqui eu coloquei até os ícones, né, do Facebook, Twitter, Instagram, enfim. E por último, pressão emocional e mental. A sociedade. Então, imagina, eu dei o exemplo dos policiais. Imagina a pressão emocional que um policial sofre no atendimento da ocorrência, seja da sociedade, seja interna, seja do superior hierárquico. Se ele não tiver um mindflow, não controlar o fluxo mental dele, ele acaba fazendo parte da ocorrência e não solucionando aquela ocorrência. Então, por isso também é importante o Mindflow. Por que o Mindflow é essencial para alta performance? 4 razões fundamentais. Primeiro, desorganização mental é o maior inimigo da alta performance. Segundo, permite recuperação rápida entre desafios. Então, eu tive um desafio, uma gestão de conflitos. Se eu conseguir fazer o centramento, aquele estado de flow, de fluidez, de fluxo, eu consigo ir para o próximo desafio. Inclusive, deixa eu dar um exemplo, né? Eu atendi uma menina,
no meu trabalho, e ela me confidenciou, vou preservar o nome dela, mas ela me confidenciou que tinha tentado suicídio 4 vezes. Aí eu perguntei por quê. Aliás, a pergunta não seria o porquê, né? Mas quais fatores te levavam a fazer isso? Ela não quis responder. Aí eu fiz a próxima pergunta. Eu falei, você trabalha com o quê? Num escritório de advocacia. Eu falei, opa, eu sou advogado. Então eu já me identifiquei com ela. Falei, mas você faz o quê nesse escritório? Cobrança. Ela trabalha na área de cobrança. Então eu percebi uma menina de 21 anos que não tem estrutura mental para trabalhar sob pressão. Porque quando ela liga para os clientes cobrando, certamente ela é xingada, achovalhada. Vamos aguardar um pouquinho, Já desbloquear fiz uma novamente. brincadeira com ela. Oi? Ô, Jonas, repete as últimas frases de novo, porque ficou congelado. Vamos lá. Até onde vocês ouviram? Das cobranças, né? Das cobranças, etc., da pessoa que era xingada e quando telefonava para os clientes. Tá. Aí eu perguntei para ela, né? Eu falei assim, então a hora que você sair do meu guichê, eu vou resolver teu problema, você sai do teu trabalho, você não tem estrutura mental para estar no seu trabalho hoje. Eu consegui identificar aquilo nela. E perguntei para ela, o que que você gosta de fazer? Olha só o que ela me respondeu, gosto de andar de skate. Aí eu falei para ela, então faz o seguinte, menina, pega seu skate hoje, coloca umas lixas da hora, desculpa que eu vou falar na linguagem mais informal possível. Falei, coloca umas lixas da hora, vai andar de skate, vai fazer o que você gosta. E na hora que você estiver preparada, você ingressa no mercado de trabalho. Não agora. Você está adoecendo. Essa menina começou a chorar e me agradeceu. Então, assim, eu dei um exemplo de Mindflow, né? Um andar de skate. Ela saiu daquele turbilhão que ela estava, daquele estresse que ela estava adoecendo por causa disso, 4 tentativas de suicídio para fazer o que ela realmente gostava, andar de skate. Parece bobo, mas não é. Ali ela conseguiu focar. Ela falou: é isso mesmo, eu vou fazer o que eu gosto e quando eu estiver preparada, aí sim eu vou entrar no mercado de trabalho. Então, isso para mim foi sensacional. Vamos lá. Continuando, Mindflow gera presença e foco extremo. E eu falei sobre isso, né? O hiperfoco. Então, nós conseguimos ter foco, concentração total. E organiza as emoções, melhora as decisões sob pressão. Eu acabei de dar um exemplo da menina, né? Que ela não tinha estrutura emocional para estar naquele emprego de cobrança num escritório de advocacia. Isso também, se ela continuasse, talvez melhoraria as decisões sob pressão. Mas eu sugeri a ela, falei, sai, você está adoecendo, vai fazer o que você gosta, depois você entra no mercado de trabalho novamente. Por que permite recuperação rápida entre desafios? Em alta performance, o ritmo é intenso. E se você não tiver um mecanismo mental para se recompor rapidamente após um erro, imagina, eu, advogado, tenho que fazer petições, eu, funcionário público, tenho que gerenciar conflitos, atender o público. Posso errar? Posso. Posso errar, posso cometer um erro. Então, eu tenho que me recompor rapidamente. Então, esse fluxo mental, ele tem que ser contínuo. Também para lidar com a pressão emocional e manter a energia mental equilibrada, um fluxo contínuo de pensamentos, de emoções.
de ideias. Está interrompendo, né, Marcos? Eu estou percebendo que está dando umas pausinhas. Tá ok agora, tá ok. Interrompeu Ok? há pouco só. Então vamos lá. Eu só vou falar para você que surgiu uma pergunta do Cláudio, né, Pode surgir. no Pode chat. falar. Ele pergunta qual é a diferença entre mindfulness e mindflow. Mindfulness é uma técnica onde você, ela pode ser guiada ou não ser guiada, você faz um relaxamento, você propicia um estado de tranquilidade, de relaxamento da mente. Então, eu vou fazer até uma outra comparação aqui, Marcos. Meditação e oração. A meditação, ela é muito parecida com mindfulness. Então, você esvazia a mente, você não pensa em nada. Você ouve aquela música e mantém aquele ambiente de tranquilidade, de serenidade para acalmar a mente. A oração, ela é mais parecida com o mindflow, porque você está direcionando a sua intenção. E hoje a neurociência comprova, inclusive, quando você ora, independente da sua religião, você tem um aumento de 7 mililitros de sangue na sua região do córtex, a região justamente onde você toma as decisões. E os senhores bem sabem, nós temos o córtex, temos o límbico e o reptiliano. O córtex é aquele que faz a projeção mental, tanto do passado, do presente e do futuro. Quando eu projeto muito passado, depressão geralmente, quando eu projeto muito um futuro, uma expectativa, ansiedade, quando eu tenho uma visão deturpada ou míope do presente, pânico, perseguição. Então, voltando para a pergunta do Cláudio, então, o mindfulness, ele ativa mais um estado de serenidade, de tranquilidade, de esvaziamento da mente. Aqui o silêncio da mente não é esvaziamento da mente, mas você focar, ignorar todo o barulho e focar somente naquilo que você quer. Por exemplo, vocês estão em silêncio agora, prestando atenção na minha fala. Percebem? Faz sentido para vocês? Pode abrir o microfone e falar. Se não fizer sentido, pode falar. Faz sentido? Então, para você prestar atenção, você tem que silenciar a mente, tem que ter a escutativa, tem que deixar as ideias fluírem, os pensamentos, os sentimentos. Então, eu ativo o sistema límbico, o córtex e o reptiliano. Funções diferentes, mas a palestra não vai ser sobre isso hoje. Mas a diferença é essa, Cláudio. Tá respondida a pergunta? Então, seria igual concentração? Uma forma de concentração? Sim, 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 sim. Então, o mindfulness você acaba se concentrando por causa da serenidade, da tranquilidade. E o mindflow não, eu vou canalizar o pensamento, eu vou deixar ele fluir naturalmente no sentido que eu quero. Então, e qual o sentido que eu quero? Aqui dentro da proposta da palestra, alta performance. Para eu ter alta performance, eu tenho que superar a expectativa do cliente na hora da entrega, seja do produto, seja do serviço. Ok? Está respondido? Sim. Tem Bacana. mais Vamos uma seguir. pergunta ali, Jonas. Pode falar. O Alexandre, né, ele pergunta se o Mindflow tem base na psicologia positiva ou nos estudos do Mihaly, professor Mihaly, que sempre trabalhou essa questão de fluxo, né, de flow, Sim. né? Então ele pergunta sobre isso, né? Aqui aparentemente é sobre a origem do Mindflow, né? Sim, 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 sim. O estado de flow, sim, ele tem total sentido, total conexão com a psicologia positiva. Agora, o Mindflow, ele está mais focado com a alta performance.
mais focado com alta performance. Então, nós temos o mindset, que é a forma de pensar, e nós temos o mind flow, que é você dar um fluxo, um direcionamento para os seus pensamentos, ideias, emoções, sentimentos. Então, você elimina todas as barreiras, que foi o primeiro slide. Você tira as pedras, você tira os galhos, você tira a lama e deixa o rio correr livremente. Está respondido, Alexandre? Estado de flow, perfeito, perfeito. É aquele estado de que você. Eu já participei de várias palestras, né, sobre flow. Então você tem aquele momento de felicidade, né? Você tem aquele momento de euforia, aquele momento de êxtase. Agora, o Mindflow não, ele é mais a questão do fluxo do pensamento. E aqui, dentro da proposta da palestra, direcionado para a superação da expectativa do resultado na hora da entrega. Alta performance. Ok? Respondido, Alexandre? Tá ok. Ele já agradeceu. Ok. Então, você quebra. E o Mindflow ajuda justamente a fazer essa higiene mental durante o dia. Então, eu quebrei a cara, fiz alguma coisa errada, tive um pensamento destrutivo, obstrutivo, enfim. Então, o Mindflow, quando eu canalizar meus pensamentos, minhas ideias, minhas emoções, meus sentimentos, ele vai me ajudar a fazer essa higiene mental, eliminar tudo isso que é tóxico, tudo isso que é, desculpa o termo que eu vou usar, mas tudo isso que é lixo, que não é producente, eu vou eliminar e vou deixar fluir somente aquilo que me importa. Agora, prosseguindo já para o final, os 7 movimentos, e aqui eu vou fazer analogia com o tabuleiro de xadrez. Um peão, para se tornar a peça principal de um tabuleiro de xadrez, que é a rainha, o peão nunca vira rei. O rei já nasce rei. O peão ele pode se tornar rainha. Ele tem que executar 7 movimentos. Se ele conseguir executar 7 movimentos, quem joga xadrez sabe o que eu estou falando. Ele se torna a rainha, que é a peça principal do jogo. Então, os 7 movimentos para alta performance. O silêncio que precede a alta performance. Quais são esses 7 movimentos? E o último eu vou deixar para o final. Primeiro, autopercepção. Segundo, mindflow estratégico. Terceiro, leitura de cenário. Quarto, planejamento silencioso. Quinto, decisão calculada. Sexto, resiliência no percurso. E o sétimo, eu vou deixar para o final. Então, o peão, como eu já falei anteriormente, ele não vira rei, mas ele se transforma na peça mais poderosa do jogo, ao dominar esses 7 movimentos mentais e estratégicos. A alta performance, ela é silenciosa, disciplinada e absolutamente calculada. Começando da autopercepção. E no começo da palestra, eu citei o meu exemplo. Quem não sabe onde está, não sabe para onde deve ir. Eu iniciei a minha faculdade de Direito sabendo que eu iria atuar para militares. Eu já sabia o que eu queria. Então, uma autopercepção. O Marcos teve a autopercepção dele quando ele criou o Instituto Holos. O Reinaldo, que trabalha com a parte de comunicação, eu acho que eu não estou trocando o nome. O Renato, enfim, tem o Cláudio também, que trabalha com a parte de. O Cláudio, se eu não me engano, é Trabalha com terapia, espiritualidade. espiritualidade, exatamente. Então, assim,
Então, ele tem essa autopercepção e ela foi construída ao longo do tempo. Então, quem não sabe aonde está, não sabe qual vai ser o próximo movimento, para onde vai. Prosseguindo, o Mind Flow estratégico. Qual que é o conceito? Voltando e respondendo à pergunta que me foi feita. É silenciar a mente dispersa, diferente do mindfulness, que é concentração total, atenção plena, aquele estado de serenidade e de tranquilidade. Aqui não, aqui eu vou silenciar a mente dispersa e conectar-se com o estado mental de estratégia, foco e propósito. É onde o ruído externo se dissipa, eu não ouço mais o ruído externo, e as prioridades começam a se alinhar internamente. Eu passo a ter clareza de ideias, de sentimentos, de emoções. Então, o jogador de xadrez, ele vence no silêncio mental antes de mover a primeira peça. E os senhores já devem ter reparado em jogos de xadrez online. É um jogo até chato de assistir, porque um fica olhando para a cara do outro em silêncio, olha o tabuleiro. Não tem aquela torcida igual futebol, né? É um joguinho chato, mas é justamente por causa disso. Ele está calculando estrategicamente cada movimento, cada jogada que ele vai. E aqui eu coloco o cavalo, que é a primeira mudança que vai ter, né? O peão com as jogadas ele pode assumir o cavalo. Leitura de cenário. E aqui também a gente pode fazer uma analogia com o livro A Arte da Guerra, né? De você saber identificar o ambiente, saber identificar os inimigos, saber identificar os aliados, enfim, você vai observar, analisar e interpretar tanto o ambiente quanto os adversários. Quais são as ameaças? Quais são as oportunidades? E, principalmente, quais são os espaços livres no tabuleiro? E quando eu trabalho com alta performance com advogados, eu ensino eles a identificar oceanos azuis. Então, é justamente aquele nicho de mercado onde os outros advogados não estão atuando. Mas isso vale para qualquer outra atividade. Por exemplo, o Cláudio, que trabalha com espiritualidade, de repente ele pode identificar um nicho que ninguém está explorando. O Marcos Vanderlich, ele pode identificar um nicho que ninguém está atuando. O Renato também, enfim. Então, você passa a observar o tabuleiro e ver esses espaços livres para você efetuar a próxima jogada. Planejamento silencioso. Estruturar mentalmente. Então, eu já vi o cenário, eu já vi as oportunidades, as ameaças e o espaço livre que eu tenho para movimentar as peças. Então, eu vou estruturar mentalmente as próximas jogadas. Decidir o que vale a pena enfrentar e o que deve ser evitado. Isso eu uso muito na advocacia. Tem causas que, às vezes, eu vou para o litígio, traduzindo, o conflito. Vou usar uma linguagem mais coloquial, o pega, a briga. Mas tem outras causas que vale mais a pena eu ir para a conciliação, para o acordo. Não vale a pena brigar. Vale mais a pena mediar, ter escutativa, saber qual que é a proposta da outra parte. Então, estruturar mentalmente as próximas jogadas. Decidir o que vale a pena enfrentar e o que deve ser evitado. E eu citei também o exemplo da menina. Ela não estava preparada para aquele trabalho. Então, ela deveria evitar naquele momento. A performance, ela nasce antes no plano e não na execução. Então, você planeja. E quem é empreendedor sabe muito bem disso, né? Antes de você iniciar qualquer empreendimento, você faz um plano de negócios, você faz um planejamento financeiro,
Você faz um planejamento de marketing para depois dar o próximo passo, que é o start no empreendimento. Quem age sem estratégia não age, reage. Isso daqui é importante, porque quem não tem estratégia não age, reage, sobrevive. E o que nós mais vemos hoje na sociedade, principalmente hoje no Brasil, são pessoas reagindo e não agindo. O brasileiro, ele não tem uma cultura de ação, mas tem uma cultura de reação. Se nós pegarmos a cultura europeia, a cultura americana, eles têm um outro mindset, uma outra forma de pensar, uma outra forma de empreender, que é agir e não reagir. Aqui o brasileiro ele só toma uma atitude depois que já aconteceu alguma coisa. E a gente pode usar até um exemplo do mercado de ações também aqui, né? A bolsa de valores. A hora que a ação está caindo, quem age com a emoção geralmente sai vendendo tudo. E essa não é hora de vender, essa é hora de comprar. E quando está na alta, sim, é hora de vender. E para isso também tem que ter muito controle emocional. Caminhando para o final. Jonas, Pode me Jonas, interromper. tem uma pergunta da Iraci. Pode perguntar. Posso fazer agora? Pode sim, deve. Tá? A Iraci está perguntando o seguinte: se é correto dizer que quem pratica mindfulness tem mais facilidade de entrar em mind flow? Sim, totalmente. O mindfulness, atenção plena, ele é um aliado estratégico para o Mindflow, porque você vai ter aquele estado de serenidade, de tranquilidade, e você vai conseguir ordenar os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Então, é um aliado estratégico. Você parar para respirar durante o dia. Às vezes, eu não preciso fazer um mindfulness, mas só um exercício de respiração profunda. O Marcos, ele lembra um exemplo meu. Eu tinha viajado para Virgínia e a gente estava no ônibus, ele vai se lembrar desse exemplo. Eu fiz um centramento ali, na estação de ônibus, com ele, porque eu estava ansioso por causa da viagem. E na hora que eu fiz o estado de centramento, eu relaxei. Entrei no ônibus, aproveitei a viagem. Então faz todo sentido sua pergunta, Iraci. Está respondida? Maravilha, maravilha. Prazer conhecê-la, viu? A Iraci, ela mora aqui na região de Florianópolis também, e ela é consultora, né? Eu acho que é consultora, mentora, e ela me presenteou com um livro, que foi muito interessante, né? Ela me mandou de presente um livro, acho que foi o... Não sei se foi o primeiro livro, né, Iraci? É o meu primeiro livro, eu sou só coautora de outro e estou escrevendo agora, estou entrando aí numa linha do infantil, depois posso falar para vocês, mas voltado a esse tema que eu escrevi no livro. Ah, tá. Qual o nome do Ok. livro? Geração 3000, um novo líder para um novo cérebro e uma nova sociedade. Olha só, tem tudo a ver com o tema de hoje. Com certeza. Tem tudo a ver com o tema de hoje. E a gente sabe que a geração de hoje, aproveitando esse gancho seu, Iraci, ela não tem muita serenidade, paciência, tolerância para ouvir, para silenciar. Ela quer tudo num clique. Pega o celular, começa a scrollar, tá tudo ali na Shopee, no Temu, já que é agora. E eu não sei se você estava no começo da palestra, que eu contei o exemplo de um pai que dá um presente para o filho chuta o presente, o pai pega, sobe no segundo andar do shopping, vocês podem procurar, tá no Instagram isso daí, e joga o carro de lá de cima. Aí eu falei, ué, quem foi mais infantil, a criança ou o pai? Então, Eu estava assim, eu ouvi a tua história e concordo plenamente com a infantilidade. Eu falo que hoje nós precisamos reeducar as famílias. sim,
E tem um conceito, talvez você já tenha até ouvido falar isso, né, dos adultolescentes, que é a minha geração, jovens adultos de 30, 40 anos que ainda dependem dos pais, não tiveram sua independência. E não digo financeira, não, emocional. Emocional, Principalmente emocional, porque quando você emocional. No não INSS, cria uma estrutura emocional, o resto desanda, né? no INSS eu me deparo muito com isso também. A pessoa vai lá e fala assim: olha, eu tenho direito à pensão da minha mãe. Eu falo assim: não, você é maior de 21 anos, não tem direito. Exceto se você fosse inválido incapaz. Aí a próxima observação dele: ah, mas eu cuidei da minha mãe a vida inteira. Eu falei: negativo, tua mãe cuidou de você a vida inteira. Então existe uma inversão de valores muito grande. Parabéns, parabéns pela sua proposta. Então, continuando. Decisão calculada. A coragem de mover a peça certa na hora certa. Que é o que eu acabei falando com aquela menina naquele atendimento que me disse que tinha tentado 4 suicídios. Não era a hora dela estar no mercado de trabalho ainda. Ela não estava preparada. Então, a decisão calculada é você saber a hora certa de mover a peça certa. A alta performance exige escolher bem as batalhas que você quer enfrentar e aceitar, principalmente aceitar riscos calculados. Imagina eu na profissão de advogado. Eu não posso prometer êxito para os meus clientes, mas eu tenho que analisar os riscos calculados e apresentar para eles. Olha, existe a possibilidade de ganhar ação? Existe. Existe a possibilidade de perder a ação? Também existe. Então, vamos aceitar esse risco calculado? Vamos ingressar com a ação? Sim. Vamos levar para o lado do engenheiro. Você tem um projeto, você tem finanças para custear todo esse projeto, para não ficar só no alicerce? Sim. Então, você aceita esses riscos calculados e prossegue com o projeto. Eu usei o exemplo do engenheiro porque a minha primeira ação como advogado foi justamente um prédio mal construído, onde não houve o aterramento correto do terreno, cedeu e destruiu a propriedade do vizinho. Aí eu entrei com uma ação que é chamada anunciação de obra nova e demolitória. Eu ganhei a ação, graças a Deus. Mas, olha só, né? Por conta de um risco que ele não calculou, teve um dano, teve um prejuízo enorme, ele perdeu mais de 2 milhões de reais. Então, olha só, uma simples decisão, olha o tamanho do prejuízo. Então, quem não decide será movido pelas decisões alheias. Então, nesse caso que eu contei do tribunal, né? Ele não tomou a decisão certa. Quem decidiu por ele ali? O juiz. Falou quanto ele ia ter que pagar de indenização. E assim em todas as áreas. Resiliência no percurso. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou utilizar. Porque resiliência tem mais a ver com mindflow, que é saber se adaptar. Mas eu gosto mais da palavra antifragilidade. Porque a antifragilidade é quando você ganha força diante da dificuldade. Tem até um livro muito interessante que eu recomendo. É um livro de fôlego, mais de 400 páginas. Antifrágil. Recomendo essa leitura. Então, ele fala que você ganha força diante do enfrentamento da dificuldade. Mas aqui nós vamos trabalhar com resiliência, que é saber se adaptar. Então, o estado de fluidez. Eu elimino a lama, eu elimino os galhos, eu elimino as pedras, eu vou desobstruir o caminho para os meus pensamentos, sentimentos, emoções, fluir com naturalidade. E a minha mente é esse rio. E o Mindflow é a ferramenta que vai proporcionar essa fluidez. O silêncio emocional, então, desculpa, né? Resiliência no percurso. Ao longo da travessia surgem obstáculos, tentativa de captura, ameaças. O silêncio emocional mantém o profissional firme.
irracional. Então, esse mind flow, quando você controla o fluxo das suas ideias, emoções, sentimentos, muitas vezes você não age pela emoção, você passa a agir pela razão. E nós bem sabemos, existe até uma pesquisa, um estudo de marketing profundo, né? A maioria das decisões de consumo são tomadas pela emoção e não pela razão. E profissionais, para quem é do RH, conhece também um estudo muito bacana que fala que o profissional ele é contratado pela sua parte racional, hard skill, e ele é demitido justamente pela sua parte emocional, porque não sabe lidar com o público interno, com o público externo. Então, ele é mandado embora ou desligado da empresa por conta das soft skills. Você não tem habilidade de argumentação, você não tem habilidade de negociação, você não tem habilidade de falar em público, você não tem habilidade de escrita, de escutativa, enfim, né? Acaba desligando a empresa. Mas quando contratou, não exigiu nada disso, só exigiu conhecimento técnico. Você vê a vaga lá, contrata-se advogados, 3 anos de experiência na área. Não fala mais nada. Tem que ter argumentação, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Mas na hora de mandar embora, geralmente a fundamentação é essa. Olha, você não tem um bom relacionamento com a equipe, olha, você não sabe fazer uma boa negociação, então, enfim, né? Então, essa resiliência, ela mantém o profissional firme e racional. A precisão, ela nasce da estabilidade emocional. Nós não vamos eliminar a emoção, mas nós vamos estabilizá-la, mantê-la sob controle. O Marcos, que é daí de Santa Catarina, já deve ter andado de cavalo. Então, você coloca o cabresto no cavalo justamente para ele andar na direção que eu quero. Estou correto, Marcos? Está correto. Então, você coloca o cabresto nele. Então, a emoção também, ela tem que estar sob o meu controle. É certo que nós não conseguimos controlar a emoção o tempo todo, mas, através do exercício, através do Mindflow, de você silenciar os ruídos, você começa a ter mais condições de estabilizar as suas emoções e deixar fluir um pouco mais a sua razão. E agora o 7º ponto, que eu deixei para o final. Conquista e consagração é quando o peão se torna rainha. Ele consegue chegar do outro lado do tabuleiro. Ao alcançar a última casa, o topo do jogo, a alta performance, eu superei a expectativa do cliente na entrega do produto, eu superei a expectativa do cliente na entrega do serviço. O peão ele se transforma em rainha, a peça principal do jogo. Então, se o Marcos superou a minha expectativa quando eu fiz o curso dele de Master Coaching, de Master Mentoring, de socorrista mental, hoje eu elogio ele em público. Correto, Marcos? Correto. A recíproca é verdadeira. Exatamente. Se eu, como advogado, como suicidólogo, como neurocientista, eu supero a expectativa do meu cliente, eu não vou precisar fazer propaganda. Ele faz a propaganda para mim. Eu me torno a rainha do jogo. Por exemplo, né, Jonas, com essa palestra maravilhosa aqui, né, que está me surpreendendo, está surpreendendo a todos, você superou as expectativas também, né? Então é fantástico isso aí, né? Eu acho que a Agradeço, tua agradeço. palestra é um exemplo vivo, né, dessa chegada ao topo aí. Foi muito bem, está muito bem. Isso de coração, de coração. Isso me emociona. Isso me emociona. Até porque, há um tempo atrás, eu era o seu mentorado. E hoje eu tenho a oportunidade de dar uma mentoria, uma palestra para profissionais do quilate de vocês. E tem muito para me ensinar também. E a gente tem que ter humildade de saber a hora de aprender
e ter humildade também na hora de ensinar. Como um professor meu me falou uma vez, Jonas, tem hora que você vai ter que subir 4 degraus na hora de conversar com o cliente. Tem hora que você vai ter que descer 10 para se fazer entender. E hoje, trabalhando no INSS, eu entendo perfeitamente. Porque a maioria do público que eu atendo são pessoas simples, são pessoas ignorantes de informação, são pessoas que foram prejudicadas por descontos indevidos, que não sabem nem o que aconteceu. E é triste isso. Vamos lá. Ao alcançar a última casa, o topo do jogo, o peão se transforma em rainha. Eu atingi o topo. Eu me tornei a rainha. E aqui eu falo para os meus alunos, isso se chama construção de autoridade. E eu até direciono eles no direito, né? Eu falo assim, entra para tal comissão, faz tal publicação, publica tal livro, entra para tal nicho. Então, você consegue identificar qual que é as facilidades dele como advogado e direcionar a carreira dele. Então, eu trabalho também como um coach de carreira deles. É muito gostoso isso. E é legal depois você acompanhar a evolução deles e ver eles explodir no mercado. Alguns já se tornaram milionários. E eu, mentor, não me tornei milionário ainda, mas é muito legal ver que eles se tornaram milionários. É sinal que o conhecimento que está sendo transmitido é validado. Então, não é porque teve sorte, mas porque soube fazer os movimentos certos, no tempo certo e no silêncio certo. A estratégia se revela na precisão. Mindflow, a fundação, o alicerce da alta performance. Sem controle do fluxo mental, não existe performance sustentável. Mindflow não é só importante, ele é obrigatório para quem quer performar alto e com saúde mental. Aqui eu agradeço a todos, muito obrigado, e que a jornada de cada um de vocês seja silenciosa na preparação e grandiosa na execução. Professor Jonas Guedes, agradeço cada um de vocês. E para quem quiser, tiver interesse no meu livro, A Arte da Advocacia, entre em contato comigo. Muito obrigado. Eu vou fechar aqui, eu vou interromper a transmissão do slide. Interrompeu, Marcos? Acho que não, né? Não ainda. O Marcos está todo escuro lá, não sei se aconteceu alguma coisa com ele. É, ele falou que estava caindo uma tempestade lá. Mas não interrompeu ainda a tua apresentação. Agora sim. Agora sim, agora sim. Então, se alguém tiver alguma pergunta, estou aberto, estou disponível. Só um minutinho que o meu pitbull começou a latir aqui. Um tempinho. Vai lá. Vai lá. Um pitbull de 2 quilos. Um Yorkshire. Ainda bem que ele deixou para o final da palestra, né? Eles Então, fazem. alguém tem alguma dúvida? Alguém quer Não, fazer algum comentário, alguma não observação? sei, eu acho que não é dúvida. Eu queria assim parabenizar o conteúdo excelente. Eu acho que a gente faz com que a gente pense, né, nas nossas ações, naquilo que vamos, principalmente quando temos os clientes pela frente, né? Essa questão de entender a tão famosa dor, né, do cliente é extremamente importante. E eu vejo que o caminho é esse realmente. Muito obrigado, viu, Iraci? Agradeço de coração. Eu fiz uma brincadeira aí, né? Que o peão, quando vira rainha, ele mudou de sexo, né?
Aí ele mudou de sexo. E hoje está muito comum. Está muito comum, viu, Marcos? Ô, Cláudio, desculpa. Cláudio. Pois é, Cláudio. Não tem, olha, não tenho nada contra, tá bom? Eu Tá até faço certo. uma, eu até faço uma brincadeira com os meus alunos quando eu dou aula sobre isso, porque hoje está tendo muito essa questão de mudança, né? E isso impacta na questão previdenciária, porque deixa de ser 35 e passa a ser 30. Porque antes ele era homem, agora é mulher. Mas aí eu faço uma brincadeira, eu falo assim, olha, quem quer comer milho cozido, come milho cozido. Quem quer comer pamonha, come pamonha. Cada um com seu gosto. Ponto. Eu não vou Tá certo. interferir no gosto de ninguém. Desculpa a brincadeira, viu, meninas? Mais alguém quer deixar alguma observação, fazer algum comentário, alguma dúvida? Deixa eu pegar o livro e mostrar para vocês. Então, para quem tiver interesse ou curiosidade, esse daqui é o meu livro publicado, A Arte da Advocacia, Desvendando os Segredos da Alta Performance. Vocês conseguem ver a capa? As regras para o curso de medicina. É a única faculdade em que, em todas as aulas, 100%, professores e alunos precisam estar juntos, no mesmo lugar. Direito, enfermagem, odontologia e psicologia também só poderão ser Acho que alguém está com áudio aberto. de aulas à distância. Os cursos de licenciatura que formam professores, as engenharias e os cursos da área de saúde poderão ser presenciais ou semipresenciais. Os demais cursos estão liberados para Mais funcionar. alguém? Alguma dúvida, algum comentário? E falando Marcos em voltou. população do ensino superior, que nos ajudar a tirar dúvidas em relação ao grupo de Não sei se você está me escutando, Jonas. Estou te ouvindo. modalidades. É que caiu a internet aqui deu tilt total aqui, né? Eu não sei se tem pessoas ainda aí. Você já encerrou, não? Já encerrei. A Iraci já fez um elogio, o Cláudio também. Então eu mantenho o meu elogio. Parabéns, então, né? E a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação. Marcos, muito obrigado pela oportunidade. Saiba que eu estou sempre à sua disposição. Eu vou publicar no YouTube a palestra, tá? Isso, e depois eu mando no grupo a apostila, tá bom? Eu mando esses slides para Tá você. bom, tá legal. Eu queria ainda falar mais uma coisa. A tua apresentação foi uma das mais lindas que eu já vi em termos de PowerPoint, de apresentação, assim, sabe? De altíssimo nível, assim, o preparo, a forma como foi feita, né? As fotografias, tudo perfeito, assim, foi fantástico. Realmente achei maravilhoso isso aí. Foi muito bom, muito bom. Gratidão, gratidão. Depois, ô Marcos, depois você faz uma mentoria comigo, eu te ensino. Tá bom. Brincadeira, viu? Brincadeira. Tá legal. Não, tudo Não, bem. mas olha, muito obrigado, viu? Tá bom, valeu. Eu procurei caprichar porque vocês merecem mesmo. E outra, o tema era alta performance. Eu tinha que superar a expectativa de vocês. Tá bom, tá Obrigado. legal. Muito Então, muito obrigado. obrigado a todos aí, né, gente? Valeu. Um abraço. Um abração a todos. Cláudio, um abração.